Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, de 1905, da editora Imago. Este é o volume 7 das obras completas de Freud. Nota do editor inglês. Vamos adiantar aqui para nós ganharmos tempo. Aqui iniciaremos a leitura. A presente tradução inglesa é uma versão corrigida e ampliada da que se publicou em 1949. Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, juntamente com a interpretação dos sonhos, figuram sem dúvida como as contribuições mais significativas e originais de Freud para o conhecimento humano. Vou repetir esta expressão: os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, juntamente com a interpretação dos sonhos, figuram, sem dúvida, como as contribuições mais significativas e originais de Freud para o conhecimento humano. Ou seja, nesses livros, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade e a interpretação dos sonhos são os livros mais significativos, mais importantes escritos por Freud para se entender, para ter o conhecimento sobre o ser humano, sobre a sua mente, sobre o funcionamento da mente, sobre o comportamento humano. Não obstante, na forma em que costumamos ler esses ensaios, é difícil avaliar a natureza exata de seu impacto quando da primeira publicação. É que, no decorrer de edições sucessivas, no período de 20 anos, eles foram submetidos por seu autor a mais modificações e acréscimos do que qualquer outro de seus escritos, salvo talvez pela própria interpretação dos sonhos. Esta edição difere no importante aspecto de todas as que a antecederam, seja em alemão ou em inglês. Embora se baseie na sexta edição alemã de 1925, última a ser publicada durante a vida de Freud, ela indica, com as respectivas datas, todas as alterações substanciais introduzidas na obra desde sua primeira edição. Em todos os pontos em que se suprimiu ou modificou grandemente o material nas edições posteriores, o trecho omitido ou a versão anterior são fornecidos em notas de rodapé. Isso permitirá ao leitor ter uma noção mais clara de como eram estes ensaios em sua forma original.
provavelmente causará surpresa, por exemplo, saber que a íntegra das sessões sobre teorias sexuais infantis e sobre a organização pré-genital da libido, ambas no segundo ensaio, só foi acrescentada em 1915, 10 anos após a primeira edição do livro. Esse mesmo ano trouxe também o acréscimo da seção sobre a teoria da libido, no terceiro ensaio. Menos surpreendente é que os avanços da bioquímica tenham tornado necessário, em 1920, reescrever o parágrafo sobre as bases químicas da sexualidade. Nesse ponto, a rigor, a surpresa funciona, mas no sentido inverso, pois a versão original desse parágrafo, aqui impressa numa nota, mostra a notável antivisão de Freud nesse aspecto e revela quão pouco se fez necessário alterar suas concepções. Entretanto, a despeito dos acréscimos consideráveis feitos ao livro após sua publicação original, sua essência já estava presente em 1905, sendo mesmo possível rastrear-lhe as origens até datas ainda mais remotas. A história completa do interesse de Freud pelo assunto pode agora, graças à publicação da correspondência com Fliess, 1950, ser pormenorizadamente acompanhada. Mas basta-nos aqui indicar os seus contornos originais. As observações clínicas da importância dos fatores sexuais na causação da neurose de angústia e da neurastenia. Vou repetir esse parágrafo que ele é muito lindo. As observações clínicas da importância dos fatores sexuais, ou seja, através das observações que Freud fez de suas pacientes, ele chegou à conclusão da importância dos fatores sexuais na causação da neurose de angústia e da neurastenia. A neurose de angústia e a neurastenia tinha relação com a sexualidade. Inicialmente, e das psiconeuroses, mais tarde, foram o que levou Freud pela primeira vez a uma investigação geral do tema da sexualidade. Ou seja, o que levou Freud a estudar com mais profundidade sobre a sexualidade foram os resultados das pesquisas, dos estudos, das consultas clínicas com as pacientes sobre neurose de angústia e neurastenia. Essas duas doenças, neurose de angústia, neurastenia e também as psiconeuroses, foi que levou Freud a estudar com mais profundidade
sobre a sexualidade. Suas primeiras abordagens durante o início da década de 1890 partiram dos pontos de vista da fisiologia e da química. Por exemplo, encontra-se uma hipótese neurofisiológica sobre os processos de excitação e descarga sexuais na seção 3 de seu primeiro artigo sobre a neurose de angústia. Um notável diagrama ilustrando essa hipótese aparece no rascunho G das cartas a Fliess, aproximadamente na mesma década ou na mesma época, mas já fora mencionado um ano antes, no rascunho D. A insistência de Freud nas bases químicas da sexualidade remonta pelo menos a essa época. Mas há também uma alusão ao tema no rascunho D, provavelmente datado da primavera de 1894. Nesse caso, Freud acreditava dever muito às sugestões de Fliess, como fica demonstrado, entre outros pontos, em suas associações ao famoso sonho da injeção de Irma no verão de 1895, escrito em A Interpretação dos Sonhos, capítulo 2. Era também a Fliess que devia algumas sugestões sobre o tema correlato da bissexualidade. Ver em 1 que Freud mencionou numa carta de 6 de dezembro de 1896, carta 52, e que mais tarde veio a considerar como um fator decisivo. Embora sua opinião final sobre a atuação desse fator o tenha colocado em desacordo com Fliess. É nessa mesma carta, de fins de 1896, que encontramos a primeira referência às zonas erógenas, passíveis de estimulação na infância, porém mais tarde sufocadas, e a seus vínculos com as perversões. No início do mesmo ano, rascunho K, de 1º de janeiro de 1896, e aqui podemos ver indícios de uma abordagem mais psicológica. Surge também uma discussão sobre as forças recalcadoras, o asco, a vergonha e a moral. Contudo, embora tantos elementos da teoria de Freud sobre a sexualidade já estivessem em sua mente por volta de 1896, sua pedra angular ainda estava por ser descoberta. Desde os primórdios, tinha havido uma suspeita de que os fatores causais da histeria remontavam à infância. Havia uma suspeita, uma desconfiança por parte de Freud de que a histeria não era algo que fosse causada, que tivesse sua origem na vida adulta. Não. Para Freud,
através dos estudos, através das pesquisas, através de consultas com os pacientes dele, ele chegou à conclusão de que a histeria era um resultado de um acontecimento lá na infância. E não quando a pessoa estava adulta. O impacto, a raiz da histeria está na infância. Há uma alusão a esse fato nos parágrafos iniciais da comunicação preliminar de Breuer e Freud, de 1893. Por volta de 1895, vê, por exemplo, a parte 2 do projeto impressa como uma apêndice à correspondência com Fliers. Freud dispunha de uma explicação completa da histeria, com base nos efeitos traumáticos da sedução sexual na primeira infância. Freud tinha uma explicação completa da histeria, com base nos efeitos traumáticos da sedução sexual da primeira infância. Em outras palavras, Freud tinha à sua disposição os resultados dos efeitos traumáticos, o que os traumas da primeira infância causavam nas crianças que passavam por esse trauma. A primeira infância é até 6 meses. A primeira infância, ela dura até 6 meses. Então, a histeria, para Freud, tem início na primeira infância. A base da histeria, a origem da histeria está na infância. Primeira infância, lá no bebezinho. Durante todos esses anos anteriores a 1897, porém, a sexualidade infantil era encarada como nada além de um fator latente. Vou repetir esta palavra. Durante todos esses anos anteriores a 1897, ou seja, antes de 1897, a sexualidade infantil era encarada como nada além de um fator latente
não manifesto, não aparente, não visto. Ou seja, antes da descoberta de Freud, de que a sexualidade infantil, de que a sexualidade humana tem origem na infância, antes de Freud não se tinha esse conhecimento. Antes de Freud não se tinha o conhecimento de que uma criança, um bebê, de aproximadamente até seus primeiros 6 meses, tem sexualidade, tem tesão, libido, desejo. Antes de Freud, não se tinha esse conhecimento acerca do ser humano. Através de estudos, consultas, Freud era um cientista, um pesquisador. Através de suas pesquisas, seus estudos, anos e anos de atendimento a mulheres com histeria, ele chegou à conclusão, não do dia para a noite, não por acaso, mas através de estudo. Freud dispunha de uma explicação completa da histeria, com base nos efeitos, olha aqui, isso aqui, ó. Freud dispunha de uma explicação completa da histeria, com base nos efeitos, nos resultados traumáticos da sedução sexual na primeira infância. Crianças, bebês, que enfrentavam traumas sexuais, causava neles, nas pessoas, na vida adulta, se manifestava em forma de histeria. Durante todos esses anos anteriores a 1897, a sexualidade infantil era encarada como nada além de um fator latente. O que é uma coisa latente? Latente é o oposto de patente. Olha que coisa linda, né? Durante todos esses anos anteriores a 1897, ou seja, antes de 1897, a sexualidade infantil era desconhecida pela medicina, pela psicologia, era desconhecida, ou seja, para a medicina, para a psicologia, antes de 1897, um bebê de 2 meses, de 1 mês, de um dia, não tinha sexualidade, não tinha tesão, não tinha libido. Esse conhecimento veio através de Freud.
Durante todos esses anos anteriores a 1897, porém, a sexualidade infantil era encarada como nada além de um fator latente, de um fator encoberto, oculto. Assim era visto a sexualidade infantil antes de 1897. Passível. Continuando a leitura aqui. Durante todos esses anos anteriores a 1897, porém a sexualidade infantil era encarada como nada além de um fator latente, oculto. Não havia um conhecimento da sexualidade infantil, passível de vir à luz, com resultados desastrosos, somente pela intervenção de um adulto. É verdade que se poderia supor uma aparente exceção a isso, a partir do contraste causado por Freud entre a causação da histeria e da neurose obsessiva. A primeira afirmava Freud, remontava a experiências sexuais passivas na infância, ao passo que a segunda se originaria em experiências ativas. Mas Freud deixa muito claro em seu segundo ensaio sobre as neuropsicoses de defesa, escrito em 1896, onde essa distinção é traçada, que as experiências ativas subjacentes à neurose obsessiva são invariavelmente precedidas por experiências passivas, donde, mais uma vez, a mobilização da sexualidade infantil se deveria, em última análise, à interferência externa. Ou seja, a sexualidade infantil para Freud, ela era despertada, ela era ativada através de uma interferência externa, de fora, através de alguém. No caso, os cuidadores da criança. Isto mesmo. Os cuidadores da criança, seja o pai, seja a mãe, seja uma babá, seja quem for a pessoa responsável por cuidar da criança. Pode despertar a sexualidade, o desejo sexual da criança. A sexualidade, a libido, a energia sexual da criança. Foi somente no verão de 1897 que Freud se viu forçado a abandonar sua teoria da sedução,
anunciou esse acontecimento em sua carta a Flies de setembro, de 21 de setembro, na carta 69. E sua descoberta, quase simultânea do complexo de Édipo, feita em sua autoanálise, cartas escritas a Flies, carta 70, 71, de 3 e 15 de outubro, levou inevitavelmente ao reconhecimento de suas moções sexuais. Vou repetir. Freud anunciou esse acontecimento, a manifestação da sexualidade infantil. Na primeira infância, Freud anunciou esse acontecimento em sua carta a Flies, de 21 de setembro, carta 69. E sua descoberta quase simultânea do complexo de Édipo. Feita em sua autoanálise. Uma coisa que contribuiu para a descoberta, é um comentário que eu estou fazendo, uma das coisas que contribuíram para a descoberta da sexualidade infantil foi Freud se autoanalisando. Ele fez autoanálise. Não havia analista, a psicanálise estava no início, não havia psicanálise, era uma técnica. Não tinha ainda o nome psicanálise. Era apenas uma técnica. É o início da psicanálise. Então, através da descoberta do complexo de Édipo, da sua autoanálise, levou inevitavelmente ao reconhecimento de que as moções sexuais atuavam normalmente nas crianças na mais tenra idade. Na mais tenra idade. A expressão usada por Freud, tenra idade. O que significa isto? De uma idade muito jovem. Uma idade muito pequena. Início da vida. Ou seja, a sexualidade humana não tem início na puberdade. A sexualidade humana não tem início depois da infância. A sexualidade humana não tem
início na adolescência. Depois dos 10 anos, depois dos 12 anos, um bebê tem sexualidade. Um bebê tem desejo, tem tesão. É o que Freud descobriu. Lembrando que Freud era um cientista, um pesquisador, um estudioso, era um médico, era um neurologista. E ele chegou a essa conclusão analisando a ele mesmo e seus pacientes. Levou inevitavelmente Freud ao reconhecimento de que as moções sexuais atuavam normalmente, uma coisa normal, atuavam normalmente nas crianças de mais tenra idade, sem nenhuma necessidade de estimulação externa. Ou seja, não havia necessidade de uma criança sentir desejo, prazer, tesão. Para uma criança sentir prazer, sentir tesão, ela não precisa ser incitada, estimulada, acariciada. Ela já vem com isso de fábrica. Com essa descoberta, a teoria sexual de Freud estava realmente completa. Não foi algo que Freud descobriu do dia para a noite. É um comentário que eu estou fazendo, tá, irmãos? Não foi algo que Freud descobriu do dia para a noite. Não, foi estudos, pesquisas, atendimentos na clínica, atendendo pessoas com neurose, atendendo pessoas com histeria. É que ele chegou a esse conhecimento de que a sexualidade humana não tem início na puberdade e não precisa de uma estimulação externa. É inato. O bebê, quando nasce, ele já nasce com sexualidade. Ele já nasce tendo, ele tem tesão, desejo sexual. Com essa descoberta, continuando a leitura, com essa descoberta, a teoria sexual de Freud estava realmente completa. Levou alguns anos, porém, para que ele acatasse por inteiro sua própria descoberta. No trecho do ensaio sobre a sexualidade na etiologia das neuroses, por exemplo, Freud ele descobriu, mas não aceitou logo assim de cara, né? Foi necessário muitas provas. Olha o que diz o texto. Levou alguns anos, porém, para que Freud acatasse
recebesse por inteiro sua própria descoberta. A sexualidade na etiologia, esta palavra etiologia é o estudo das causas das doenças. A sexualidade na origem das neuroses, na origem das neuroses, o que é que estava? A sexualidade. Freud descobriu isto. Na origem da histeria, o que é que Freud encontrava? Sexualidade. Na origem, a causa da histeria era o quê? Sexualidade. Vou repetir. Levou alguns anos, porém, para que ele, Freud, acatasse, concordasse, aceitasse a descoberta que ele fez. Qual foi a descoberta? A descoberta foi: a sexualidade humana não começa, não tem início na juventude, nem na adolescência, mas na infância. No trecho do ensaio sobre a sexualidade na etiologia ou na origem das neuroses, por exemplo, ele se pronuncia a favor, ora a favor, ora contra ela. De um lado, afirma que as crianças são capazes de todas as funções sexuais psíquicas e de muitas das somáticas. Você perceba que Freud não chegou à conclusão de que a sexualidade humana começa lá na infância. Foram descobertas feitas aos poucos. O que ele pensava no início da sua descoberta? Ele pensava isso. De um lado, afirma que as crianças são capazes de todas as funções sexuais psíquicas e de muitas das somáticas, e que é errôneo supor que sua vida sexual só comece na puberdade. De outro lado, entretanto, declara que a organização e a evolução da espécie humana buscam evitar qualquer atividade sexual considerável na infância. Que as forças motoras sexuais dos seres humanos devem ser armazenadas e somente liberadas na puberdade. Antes de uma descoberta, ou seja, antes de uma descoberta total do tema sexualidade infantil,
Esse era o pensamento de Freud. Por um lado, ele pensava que as crianças na infância já tinham desejo sexual, já tinha tesão. O tesão já estava lá na criança, manifestado, colocado para fora. Por outro lado, ele pensava que esse tesão sexual só era liberado na puberdade. Quer dizer, a descoberta não foi do dia para a noite, né? Foi um processo. Continuando a leitura. E que isso explica por que as experiências infantis estão fadadas a ser patogênica. Vou repetir. E que isso explica por que as experiências sexuais infantis estão fadadas a ser patogênicas. O que significa essa palavra patogênicas? Patogênicas significa patogênicas significa capaz de produzir doenças. A experiência infantil sexual estão fadadas a produzirem doenças. Como nós vimos, o caso da histeria, da neurose de angústia, da neurastenia, doenças que têm origem lá na infância. Vamos continuar a leitura. O importante, prossegue ele, Freud, o importante são os efeitos posteriores por tais experiências na maturidade. Graças ao desenvolvimento do aparelho sexual somático e psíquico ocorrido entretempo. Ou seja, em outras palavras, a experiência sexual que o ser humano passa, não todos, claro, a experiência sexual que alguns seres humanos passam deixam traumas. Eu vou repetir. Freud diz que as experiências sexuais infantis estão fadadas a causar doenças. Olha aqui. As experiências infantis estão fadadas, destinadas a ser patogênicas ou a causar doenças. Uma criança que experimenta um abuso
sexual na infância está fadada, possibilitada a ficar doente psicologicamente na vida adulta. Entendeu? Ou até mesmo no começo da vida, na puberdade, logo cedo pode se manifestar a doença. O importante, prossegue Freud, são os efeitos posteriores produzidos por tais experiências no entretempo. No entretempo. O importante, prossegue Freud, são os efeitos posteriores produzidos por tais experiências na maturidade, graças ao desenvolvimento do aparelho sexual somático e psíquico ocorrido no entretempo, no decorrer do tempo. Ou seja, à medida que a sexualidade vai se desenvolvendo, se manifestando na vida humana, com o passar do tempo, não é? Quando a pessoa atinge uma maturidade, quando a pessoa começa a descobrir a sexualidade, o problema pode aparecer com muita força. Antes, até mesmo da pessoa imaginar. Até mesmo, continua a leitura, até mesmo na primeira edição de A Interpretação dos Sonhos, vê-se um trecho curioso. Ao final do capítulo 7, onde Freud comenta que temos no livro A Interpretação dos Sonhos, no final do capítulo 7, tem um trecho curioso. Tem uma fala de Freud através da escrita curiosa, onde Freud comenta que temos em alta conta a felicidade da infância, por ser ela ainda inocente de desejos sexuais. Vou repetir de forma clara. Em um trecho do livro A Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, no final do capítulo 7, Freud diz que, ainda que de forma inocente, a criança tem desejos sexuais. Entendeu? A criança, na primeira infância, tem desejos sexuais. A criança tem desejo de penetrar e de ser penetrada. Na infância, no início da vida, primeiros meses, primeiros anos de vida, a criança tem tesão, a criança tem desejo
por sexo. E como foi que Freud descobriu isto? Através do complexo de Édipo. E o que é que acontece com a criança, com o bebê, no complexo de Édipo? A menina deseja ser penetrada pelo pai. A menina deseja ser penetrada pelo pai, ter sexo com o pai. E o menino com a mãe. Ainda que de forma inocente. Olha aqui. O importante, prossegue Freud, o importante, prossegue ele, são os efeitos posteriores produzidos por tais experiências na maturidade, graças ao desenvolvimento do aparelho sexual somático e psíquico ocorrido no entretempo, no decorrer do tempo, até mesmo na primeira edição de A Interpretação dos Sonhos, escrito em 1900. Em 1900, Freud escreveu um livro, A Interpretação dos Sonhos, que na editora Standard, na Imago, é dividido em 2 livros, o volume 4 e o volume 5. No volume 5 do livro A Interpretação dos Sonhos, da editora Imago, no capítulo 7, Freud comenta que em alta conta, Freud comenta que temos em alta conta a felicidade da infância, por ser ela ainda inocente a desejos ou de desejos sexuais. Uma criança tem desejo sexual. Uma criança, essa foi a descoberta de Freud. Olha, é ciência, é descoberta. Freud era cientista da mente, pesquisador, médico, cuidava de mulheres e homens com a doença chamada neurose, psicose, histeria, e através de suas consultas com essas pessoas, atendendo essas pessoas na clínica, a clínica de Freud era o seu laboratório científico. E as pessoas eram os materiais de pesquisa, de estudo científico. E através dos estudos científicos, Freud chegou à conclusão que o bebê, a criança, tem desejo sexual. A criança tem desejo de ser penetrada e de penetrar. Uma nota corretiva foi acrescentada a esse trecho em 1911 por sugestão de Jung, segundo afirma Ernest Jones. Isso foi sem dúvida um remanescente de um rascunho inicial do livro,
pois em outros trechos, por exemplo, na discussão, olha aí, na discussão do complexo de Édipo, no capítulo 5, da interpretação dos sonhos, ele escreve de maneira perfeitamente inequívoca sobre a existência de desejos sexuais, mesmo nas crianças normais. Tá vendo? Em outras palavras, a princípio, Freud não aceitou por completo a sua descoberta de que a criança tem desejo sexual. Por quê? Porque qual é a imagem, qual é a ideia, qual é o pensamento que temos e que há anos, milênios, se tem de uma criança? Qual ser humano que vai pensar que uma criança de 1 ano, 6 meses, 3 anos, 5 anos, 2 anos, 4 anos tem desejo sexual? Quem vai pensar? Como Freud chegou a isto, a essa descoberta? Estudo, pesquisa, ciência. A existência de desejos sexuais, mesmo nas crianças normais. Crianças normais. O que é uma criança normal? É uma criança não neurótica, não histérica. Entendeu? Freud chegou à descoberta: todas as crianças têm desejo sexual. E é evidente que, ao redigir seu caso clínico de Dora, no início de 1901, já estavam firmemente estabelecidas as linhas principais de sua teoria da sexualidade. Ou seja, quando Freud começou a tratar de Dora, uma jovem, a teoria da sexualidade, a base dela já estava sendo lançada. Eu vou parar por aqui e continuo a parte 2 desta leitura maravilhosa. A teoria, os 3 ensaios da sexualidade. Paramos aqui, ó. Aqui. Paramos neste parágrafo aqui. Ainda assim, porém, Freud não tinha pressa em publicar seus resultados. Concluída e prestes a ser lançada, a interpretação dos sonhos, em 11 de outubro de 1899, carta escrita a Fliss, a carta 121. Escreveu ele a Fliss: é possível que uma teoria da sexualidade seja a sucessora imediata do livro dos sonhos. Vamos continuar a parte 2 daqui. Fique com Deus, em nome de Jesus.